Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje lacre de sacola. Primeira coisa, como que eu crio? Então, eu tenho aqui 2 medidas de sacola craft, que eu utilizo bastante nos meus produtos. E eu pego um pedaço de papel, tá vendo? Um pedaço de papel comum. Então, eu dobrei ele aqui numa medida e eu vou testar, ó. Dobrei ele no meio e eu vou colocar na minha sacola e eu vejo. Essa medida ficou legal? Ficou. Vamos testar ele na outra sacola. Também ficou legal, um pouquinho pequeno. Então, aí a gente vai ver, ó. Essa medida é um tamanho bom? Eu pego a minha régua aqui e vou medir, ó. Ela está com quase 3,5 por 11, né? Que vai ficar aí mais ou menos uns 5,5 de cada lado. Então, eu vou fazer ela com 4. Eu acredito que 4 é um tamanho que vai dar legal aqui, ó. E na outra sacola também, 4 é um tamanho que vai dar certinho. Vou fazer ela 4 por 11, tá? E agora a gente vai pro computador e eu quero mostrar pra vocês como que vai ficar. Pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu crio o lacre aqui no programa, tá? Então, eu uso o programa da Silhouette, que é um programa gratuito. Você pode baixar lá no site, mesmo que você não tenha máquina, mas você consegue criar muitas artes utilizando esse programa, tá bom? Ele é muito intuitivo, muito fácil de usar e eu vou mostrar pra vocês como que eu crio o lacre de sacolas nele. Primeiro, a gente já viu a medida aí, então a gente vai vir aqui na barra de ferramentas na lateral, vamos clicar no retângulo e vamos criar um retângulo de 11 centímetros por 4, tá? O meu estúdio, ele já está em centímetros. Se o seu não estiver, você vai colocar 111 por 40, tá? Muito bem, 11 por 4. Eu vou duplicar ele com a tecla Ctrl mais D. Seguro o Ctrl e aperto D. Eu vou duplicar essa imagem e agora eu vou fazer aquele lacre, ó. Isso aqui já é um lacre, tá? Essa parte aqui já é aquele lacre que eu posso fazer ele retangular para cortar na tesoura. Beleza. Agora, esse de baixo, a gente vai fazer aquele lacre que tem as bolinhas na ponta, sabe? Que é bem fofinho. Vamos lá. Como que a gente vai criar ele? A gente vai vir aqui na lateral e vai pegar a elipse. E vamos desenhar um círculo, tá? Então, eu vou colocar aqui 5 por 5. Se o meu lacre estava com 4 no retângulo, se eu colocar 4, ele vai ficar do mesmo tamanho e não vai formar aquela bolinha na ponta que a gente quer. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar juntinho, tá vendo que as pontas, elas estão se encontrando? Olha só. Então, esse efeito fica bem legal. Eu vou dar um Ctrl D, que vou duplicar a imagem novamente e vou colocar o círculo aqui desse lado também. Beleza, ó. Só que repare no tamanho, hein? Esse aqui, ele tá com 11, olha o tamanho que ele tá. Esse aqui ficou enorme, né? Por causa do círculo que a gente colocou na ponta. Como que a gente vai arrumar isso? Primeiro, a gente vai selecionar tudo. Vai vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, que tá escrito Funde as Formas. E vai selecionar ela. Clicou nela, olha lá a mágica. Fundiu. O que que aconteceu? Juntou o meu retângulo com as minhas elipses e ficou... Já deu o formato de um lacre de sacola. Só que agora a gente vai dimensionar ele, tá? Pra ele ficar num tamanho mais proporcional. Porque senão também gasta muita folha fazer um lacre desse tamanho. Nem tem necessidade, né? Olha só. A gente vai mostrar uma coisa bem importante pra vocês. Nunca mexa numa imagem pelos meios dela, tá? Ó, nem por essa ferramenta do meio aqui, nem por essa ponta do meio. Sempre na diagonal. Então, vou vir aqui na diagonal... E vou diminuir ela. Vamos diminuir e vamos deixar ela o mais próximo possível desse tamanho. Essa aqui estava com 11, ó. Eu vou deixar essa daqui com 12. Então, eu vim aqui, vou deixar 12. Beleza, ela ficou com 12, olha aqui, por 3,1, mas eu não quero 3,1. Eu quero um pouquinho maior. Então, aí, nesse caso, eu vou vir aqui aumentar um pouco. Ó, aí ela já não ficou um círculo bem bonitinho, mas não tem problema nesse caso, porque aqui não é uma imagem, aqui é um vetor, aqui é apenas um desenho, uma forma, tá? A gente não pode fazer esse dimensionamento pelos meios quando é uma imagem, porque aí deforma a imagem, tá? Beleza, aí eu fiz aqui, agora... Já tá o formato de um lacre, não está? Mas e aí, para colocar os desenhos na ponta, o logo, cor, o que você quiser? Bom, eu já tenho aqui os meus desenhos, que são os meus logos, né? O que eu utilizo na minha empresa, no meu trabalho. Eu vou pegar esse aqui. Beleza.
eu vou diminuir aqui. Ó, lembra que eu falei pra vocês? Diminuir na diagonal, tá? Porque olha aqui se eu diminuir na lateral, o que que acontece? Tá? Ó. Ó como deforma. Então, imagem, logo, sempre na diagonal pra diminuir. Só que olha só, tá grande, né? Então, eu vou diminuir mais um pouquinho. E agora, olha o pulo do gato. Eu vou vir aqui na lateral, nessa ferramenta de transformação e vou clicar nela. E eu vou vir nessa terceira opção aqui, que é pra girar. Tá selecionado o meu logo aqui, né? E aí eu vou girar ele 270 graus, olha só. Ele ficou deitado. Aí eu vou vir aqui e vou diminuir ele pra caber dentro do círculo do meu lacre, ó. Deixa eu dar um zoom pra ver como é que ficou. Ó, lembra que a gente diminuiu ele aqui na ponta, então ficou meio achatado? Se eu achar que não ficou legal, eu venho aqui e volto, ó, o tamanho. Ele vai ficar um pouquinho menor, mas o importante é que fique bonito, né? Então, ó, achei que ficou mais bonito, ele mais redondinho do que o achatado. Aí, vou pegar esse mesmo logo e vou colocar do outro lado. Vou dar um Ctrl D no meu teclado e vou passar ele pra cá. Só que se eu fizer isso, ó, ele vai ficar de ponta cabeça, gente. Na hora que eu for colar o lacre na sacola, o logo vai ficar de ponta cabeça. Então, eu vou vir aqui novamente nessa ferramenta, na janela de transformação, vou clicar na ferramenta girar, o logo está selecionado e eu vou girar ele 90 graus. Olha só. Aí eu só arrumo ele centralizado aqui bonitinho. Perfeito. Não quero colocar nenhuma cor, eu quero que ele fique branco. Então, ó, se eu tirar o zoom aqui, eu vou selecionar tudo, dou um Ctrl G, que é para agrupar, e vou colocar ele aqui. Agora eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Eu vou pegar uma outra imagem que eu tenho aqui, eu vou pegar esse coloridinho. Tá, vamos colocar o coloridinho. Diminui nas pontas, né? Na diagonal da imagem. Venho na ferramenta da lateral e giro. Vamos girar 270, ele ficou de ponta cabeça. Como esse aqui, ele é retangular, a gente consegue aumentar mais um pouquinho. Só lembre que ele vai dobrar no meio. Então, mais ou menos aqui, ó, quando você clica na imagem, você consegue ver mais ou menos onde que é o meio, ó, tá vendo? Aqui é o meio. Então, a minha imagem não pode passar disso aqui, senão vai dobrar pro outro lado o logo, tá? Então, ó. Eu vou colocar ele dentro da folha para vocês poderem ver melhor. Ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui, vou duplicar ele, seguro e arrasto pra cá. E giro ele 90 graus. Vou arrumar um pouquinho pra ficar mais no centro. Seleciono tudo e agrupo. Agora, olha só, eu tenho 2 formatos de lacre para minha sacola. Eu posso usar esse lacre aqui, de repente, para uma caixa. Esse lacre aqui eu deixo para minha sacola. Ou eu uso tudo para caixa, eu uso tudo para sacola, como você quiser. Gente, o lacre, eu acho assim, ele dá um charme, né, para o seu produto embalado. Então, assim, às vezes eu utilizo sacola em craft, né? E aí eu vou lá e coloco uns adesivinhos na sacola, um lacre na parte de cima, umas tagzinhas. Então fica super charmoso, o pessoal acha muito legal. Então assim, fica bem delicadinho. Eu particularmente gosto bastante de receber uma embalagem bonita, tá? Então eu vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl D, que é para duplicar. Como eu vou imprimir, eu não vou perder a folha, né, gente? Eu já vou imprimir tudo de uma vez. Vou duplicar esse aqui. Vamos deixar ele um pouquinho mais pra cima. Ó, gente, o retangular vocês conseguem cortar na tesoura, tá? Se vocês estão usando o programa apenas para montar arte, vocês conseguem cortar na tesoura. Até esse que tem o círculo nas pontas, mas assim, requer um pouquinho mais de habilidade. Se você quiser tentar, eu acho que super vale a pena, né? Como eu tenho a máquina aqui, eu vou cortar tudo na máquina mesmo. Ó, já vou imprimir um monte para não perder a folha adesiva. E aí, depois de pronto, depois que eu imprimir, eu venho mostrar para vocês como que ficou o resultado final, tá bom? E aí, só lembrando uma dica, tá, gente? Já salva esse arquivo, tá? Vai lá em arquivo, ó. Aqui, como que vocês vão fazer para salvar? Arquivo, salvar como?
E aí ele vai te perguntar, você quer salvar no disco rígido ou você quer salvar na biblioteca? Escolha salvar no disco rígido, que é a sua HD aí, a sua pasta dentro do seu computador, tá bom? Aí você salva aí com o nome lacre. Quando vocês quiserem fazer alguma sacola, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, alguma época especial, vocês vão lá e de repente trocam o logo por um símbolo de algo do Dia das Mães, uma mensagem, uma frase, alguma coisa assim, tá? Então agora eu vou imprimir e eu mostro para vocês o resultado final. Aqui o arquivo pronto. Bora cortar pra gente ver? Então, gente, tá aqui, ó, o arquivo cortadinho. Como eu falei pra vocês, esse retangular vocês conseguem cortar na mão mesmo, tá? Na tesoura mesmo. E agora vamos ver como é que ficou, ó. Olha que belezinha. Tá vendo? E aí, ó, eu não vou colocar pra não perder o adesivo, mas, ó, ele vai ficar aqui e eu vou dobrar e o outro lado vai ficar assim. Se vocês acharem que tá muito grande, vocês podem diminuir. Mas, olha, lembrar, né, se a sacola ficar muito cheinha, aí vocês veem a posição, ó, vai ficar assim, basicamente, tá? Então, esse adesivo aqui que eu fiz, eu consigo usar ele na minha sacola maior. Olha só, viu? Como deu certinho os 4 centímetros. E na minha sacola menor, ó. Pra não colar, pra não perder o adesivo, ó. Tá bom, gente? Então, ó, basicamente é isso aí. Vou tirar aqui com cuidado. Então, ó, o retangular também ficou bem bonitinho. Então, fica aí a dica pra quem quiser fazer lacre de sacola, tá bom?